Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Ezequiel, nos apresenta essa visão que Ezequiel teve. Ele teve uma visão em que ele estava no templo e do lado direito do templo começava a jorrar uma água. É interessante aqui já fazermos a relação do templo, do qual jorrava água do lado direito, com Jesus, de cujo lado direito brotaram sangue e água. Vocês sabem que os romanos, eles, para atingir o coração, eles transpassavam o adversário do lado direito para o esquerdo. Então Jesus tem para atingir o coração por baixo, já que normalmente se impunha o escudo com o braço esquerdo, com a mão esquerda. Então o lado esquerdo estava bem protegido. Então para atingir o coração era mais fácil então atingir da direita para a esquerda. Então Jesus, ele tem o lado direito transpassado. Ele é o verdadeiro templo do qual brota a verdadeira água, a água da vida. Pois bem, diz então que deste lado, que do lado direito do templo, jorrava um pouquinho d'água. E diz que o profeta Ezequiel, com a vara de medir, ele saiu, mediu 500 metros, a água estava nos tornozelos. Mediu mais 500 metros, a água estava nos joelhos. Mediu 500 metros, a água estava na cintura. Mediu mais 500 metros e era impossível atravessar aquele rio a não ser a nado. Tão grande era a sua profundidade. E diz então que aquele rio, ele desembocava, versículo 7, Ezequiel, capítulo 47, versículo 7. Voltando, eu vi junto à margem, muitas árvores, de um lado e do outro. Essas águas correm, versículo 8, correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do Mar Morto, que distava 20 quilômetros do templo de Jerusalém. Para aqueles que não conhecem, o Mar Morto, ele tem uma salinidade imensa, tão grande que os corpos, as pessoas que entram no Mar Morto, eles conseguem boiar com facilidade, tão grande é a densidade daquela água. Então os objetos não afundam com facilidade, porque é uma água muito salina, muito densa, muito viscosa. E é claro que devido a essa salinidade, nada sobrevive naquelas águas. Não há peixe, não há alga, não há marisco, não há absolutamente nada. É um mar morto. E à sua margem, nada existe também, porque devido à sua salinidade, onde aquele mar chega, ele leva à morte. Por quê? Por causa da quantidade de sal que ele tem. Então é claro, meus santos, por um lado, o profeta vê aqui o templo do qual brota uma água diferente, uma água viva, uma água que cresce em quantidade, porque ela vai brotando, e o rio vai crescendo cada vez mais, mas ela também é uma água misteriosa, porque o que ela toca, ela transforma. Onde ela chega, ela leva vida, e ela chega ao Mar Morto, que é, digamos aqui, a exemplificação da morte. E o que é que acontece quando a água do templo chega ao Mar Morto? Ele se transforma em um mar com água saudável, com água de vida. E as suas margens, que eram mortas, se transformam juntamente com a margem deste rio que desce.
isto é, as áreas que ladeiam esta água por onde ela passa, diz aqui, versículo 9: onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde. A palavra saúde, salus, é a mesma que salvação. Essa água, ela leva a salvação. É claro, meus santos, que aqui nós estamos já tendo em mente que nós não estamos falando de uma água material. Nós estamos falando da graça que brota do lado direito de Cristo. É a graça de Cristo. Graça essa que se manifesta de uma maneira especialíssima no batismo e na Eucaristia. Água e sangue. Mas graça esta que se manifesta de várias maneiras na nossa vida. E que não existe realidade difícil, não existe realidade perdida, não existe realidade morta para a qual esta água não tenha solução. Então aqui, meus santos, cada um então olha para si e reconhece, e é preciso que reconheça que há mar morto no seu coração, que existem áreas mortas na sua vida que necessitam do toque da graça, que necessitam do toque desta água, onde ela toca, ela leva a vida. E não diga você, meu santo, minha santa, pelo amor de Deus, porque é um pecado contra o Espírito Santo, é um pecado de desespero de salvação. Não diga você, mas o meu mar é muito morto, nada pode dar-lhe a vida novamente. Eu sou muito pecador, eu sou muito ruim, Padre. Nem Deus me transforma mais, nem Deus pode me santificar. Eu tenho esta realidade tão dura dentro de mim, um coração tão endurecido, que Deus não poderá transformar este coração de pedra num coração de carne, num coração que ame novamente. Isso é pecar contra Deus. Isso é pecar por desespero. Confiar em Deus e cooperar com a graça de Deus, mas confiar em Deus, que assim como nesta visão de Ezequiel, as águas que brotavam do templo conseguiram até mesmo dar vida ao mar morto, as águas que brotam do verdadeiro templo, que é Cristo, podem transformar o nosso coração e a nossa vida. Vejam o evangelho de hoje. O homem lá no pórtico de Betesda, no pórtico das ovelhas, que há 38 anos estava ali, desgraçado, entregue à própria sorte. Encontrou-se com Jesus e Jesus lhe mudou-lhe a sorte, transformou-lhe a vida. 38 anos carregando uma desgraça, um pesar, uma doença. Talvez aqui, meus santos, não haja ninguém ainda, haja pessoas, com certeza, há pessoas aqui com menos de 38 anos, ou que pelo menos desde a idade da razão, dos 7 anos, não tem 38 anos que luta contra um pecado. Para que isso se aplicasse a você, você precisaria ter no mínimo 45 anos, para que, a partir da idade da razão, dos 7 anos de idade, você combatesse um pecado ou trouxesse uma tristeza no seu coração. E é muito difícil que você, desde os 7 anos, traga uma tristeza ou um pecado na sua alma, um pecado objetivo, uma realidade objetiva. Ora, se houve esperança para este homem que sequer conhecia Jesus, se houve esperança para ele, há esperança também para nós. Nós não podemos, para não recairmos, repito, em pecado de desespero, nós não podemos perder a esperança
da santidade. Meus santos, a ausência de santidade não é algo neutro, isto é, ou eu sou pecador, ou eu não sou nem pecador e nem santo, ou eu sou santo. Não, às vezes você pode pensar isso, né? Existe o católico pecador, existe o católico e existe o católico que é santo. Então existe aquele que está morto, existe aquele que nem está morto, não está morto, mas que não tem uma vida maravilhosa, e existe o santo com a vida maravilhosa. Não, meu santo, aquele que não é santo, ele não tem a plenitude da vida de Deus no seu coração. Aquele que não é santo, ele não experimentou a alegria verdadeira de ser de Cristo e de Cristo ser dele. Aquele que não é santo ainda não conhece a Deus de verdade. E Deus, meus santos, Ele não quer isso para nós. Jesus não quer uma vida de segunda categoria para você. Então creia, peça a Deus novamente a graça de você crer de que você é chamado à santidade, de que você é chamado a ser uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, cheia da graça de nosso Senhor, que você é chamada a ser liberta já aqui neste mundo dessas desgraças que insistem em existir no seu coração, que você já é chamado a já neste mundo a viver na liberdade dos filhos de Deus. Pode ser que você neste mundo não viva a felicidade sensível completa, que aqui você chore, que aqui você experimente doenças, que aqui você experimente perseguições. Disto, nosso Senhor não prometeu que nos livraria neste mundo, mas você não é chamado a viver na amizade com o pecado neste mundo. Quantas vezes, meus santos, eu ouço em atendimentos ou em confissões pessoas que já perderam a esperança de amar a Deus acima de todas as coisas. Elas vêm, se confessam assim: olha, padre, o primeiro mandamento, assim, quais são os meus pecados? O primeiro mandamento, né, padre? Eu não amo a Deus acima de todas as coisas, é claro, né? Mas assim, é quase que uma conformação, isto é, este mandamento não é para mim. Este mandamento é para Santa Teresinha, este mandamento é para São José, esse mandamento é para os santos, amar a Deus sobre todas as coisas. Não, para mim não, eu vou amar a Deus um pouquinho e amar o pecado muitão. Quer dizer, você já perdeu a esperança de que você possa ser tocado pela graça, de modo que aquilo que é de morte no seu coração recobre a vida e você, de verdade, neste mundo, ame a Deus acima de todas as coisas. Então, primeiramente, você precisa recobrar esta fé, porque senão, como é que você vai suplicar a Deus a graça de ser curado deste seu coração velhaco, deste seu coração egoísta, desse seu coração apegado, desse seu coração que quer servir a Deus e ao diabo e acha que isso é para todo cristão, que isso é próprio do cristão, servir a Deus e ao diabo, servir a Deus e ao mundo, amar a Deus um pouquinho e amar o mundo e as suas concupiscências bem muitão. Ora, se você acha que esta é a promessa de Cristo para você neste mundo, é claro que a sua oração é vazia, porque você já não tem esperança. Mas se você confia na graça de Deus mais do que nas suas forças, se você confia em Deus mais do que em você mesmo, você sabe que Deus pode realizar o impossível, seja aqui representado naquele homem há 38 anos doente, que já não tinha esperança de ser curado, porque quando Jesus perguntou: você quer ser curado? Ele não respondeu aquilo que era óbvio: quero. Ele disse: eu já estou aqui há tanto tempo, e toda vez que a água se move, alguém vai e entra primeiro. Ele nem sequer pediu, porque ele não esperava que aquilo fosse para ele. O que seria óbvio, se você encontra alguém com sede e pergunta: você quer água? A resposta óbvia é: eu quero. Você está doente, quer ser curado? Quero. Mas não foi essa a resposta, porque ele já não tinha mais esperança de que aquela cura fosse possível
para Ele. Meus irmãos, dobremos os joelhos do nosso coração. Nesta Santa Missa, dobremos a nossa alma diante de Deus e primeiramente lhe peçamos perdão pelo pecado de desespero, que é pecado contra o Espírito Santo, quando você não espera mais de Deus a graça de que você necessita. Quando você espera alguma migalhinha, quando você espera alguma, isto é, que pelo menos eu não cometa pecados terríveis na minha vida, mas você não espera aquilo que Deus espera de você. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Sede santos, como eu sou santo. Ora, se Deus pede isso a nós, Ele quer nos conceder esta graça. E creiamos que isto que Deus pede, Deus em nós pode realizar. Que nesta Santa Missa, nós supliquemos a Deus primeiro perdão por termos perdido a esperança. E peçamos a Ele a fé e a esperança na Sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.